A figura enigmática, um tal de Dan Tucker, nascido no final dos anos 1840 em solo canadense, iria deixar sua marca como um formidável executor da lei, um habilidoso rastreador de fugitivos, um atirador especialista na fronteira selvagem da América. Apesar de suas raízes do norte, o sotaque sulista distintivo de Tucker muitas vezes levava muitos a assumir que ele era um filho nativo dos Estados Unidos. A habilidade com armas de fogo lhe rendeu o apelido ameaçador de Dan Perigoso, um apelido que se provaria profético ao longo de sua carreira. Em meados de 1870, Tucker teve um encontro fatídico com Harvey Whitehill, o policial-chefe do condado de Grant, Novo México. Tucker e ela se conheceram em 1875, quando ele, recém-saído do depósito de diligências, perto de Fort Seldon, chegou a Silver City. Apesar dos rumores sobre o suposto envolvimento de Tucker em um confronto fatal com faca no Colorado terem levantado suspeitas entre alguns moradores, o xerife Whitehill viu potencial no novato e o contratou como delegado. Inicialmente se apresentando como David, Tucker logo expressou uma preferência pelo nome Dan e rapidamente ganhou a confiança do xerife. A reputação de Tucker por sua ação rápida e letal foi consolidada no início de seu mandato. Em 1876, um confronto violento ocorreu no salão de dança de Johnny Ward quando uma acirrada disputa entre dois frequentadores mexicanos escalou para um esfaqueamento. Tucker iniciou a perseguição ao agressor em fuga. Na visão completa de vários espectadores, incluindo o jovem filho do xerife, Wayne Whitehill, e Dan Rose, de 12 anos, Tucker disparou sua arma, atingindo o homem em fuga diretamente no pescoço. O ano seguinte trouxe outro episódio mortal, mais uma vez presenciado pelo jovem Wayne Whitehill. Respondendo a relatos de um homem mexicano embriagado atirando pedras em transeuntes em uma rua lateral em Silver City, Tucker chamou a atenção de um grupo de jovens locais curiosos que o seguiram à distância. Ao localizar o indivíduo desordeiro, Tucker, sem pronunciar uma única palavra, atirou fatalmente no homem. Surpreendentemente, não houve repercussão legal após o incidente. Nos últimos meses de 1877, um novo capítulo se desenrolou na carreira do delegado Dan Tucker. Ele assumiu o comando de um contingente de 30 indivíduos armados de Silver City, reunidos para intervir em uma disputa territorial conhecida como a Guerra do Sal, no condado de El Paso, Texas. Este grupo de pistoleiros contratados foi comissionado por Charles Kerber, o principal oficial de aplicação da lei do condado, e uma figura proeminente no chamado Anel de Sal. No centro deste conflito estavam os valiosos depósitos de sal, cruciais para o processo de mineração da prata. As mineradoras, cientes da importância estratégica desses recursos, estavam dispostas a financiar uma milícia privada para proteger seus interesses. A banda de Tucker incluía alguns personagens notórios, entre eles o infame fora da lei John Kinney. Essa força mercenária se juntou aos Texas Rangers e ao pessoal do Exército dos Estados Unidos da América para confrontar a oposição, apelidada de Anti-Salt Ring. A facção rival, frequentemente descrita como uma multidão, era composta principalmente por residentes mexicanos locais que se opunham ao monopólio do Salt Ring sobre os recursos de assalto. O conflito chegou ao auge em San Elizario, onde a unidade de Tucker e seus aliados se envolveram em combates intensos. Esses encontros violentos resultaram na perda de vida de vários indivíduos suspeitos de afiliação à multidão. A intensidade dos combates também provocou um êxodo em massa, com numerosos habitantes buscando refúgio além da fronteira internacional, no México. Após as hostilidades, Tucker e seus colegas foram temporariamente estacionados na cidade vizinha de Isleta. Uma vez que a situação se estabilizou e a necessidade da força mercenária diminuiu, o grupo foi dissolvido.
Após completar essa missão extraordinária, Tucker retomou suas funções regulares como vice-xerife, voltando ao seu papel padrão de aplicação da lei após seu envolvimento na Guerra do Sal. Em 1878, a notoriedade de Tucker havia alcançado proporções lendárias. Naquele ano, ele atirou fatalmente em um ladrão em fuga, reforçando seu temível apelido. Em um incidente separado, Tucker se viu envolvido em um tiroteio em um salão com 3 suspeitos de roubo de cavalos, resultando em 2 fatalidades e um ferido. Esses encontros violentos apenas serviram para amplificar sua reputação, incutindo tanto medo quanto respeito em toda a região. No final da década de 1870, a carreira de Dan Tucker na aplicação da lei alcançou novos patamares. Quando ele assumiu o papel pioneiro de primeiro marechal da cidade de Silver City em 1878, enquanto mantinha suas funções de xerife adjunto. Seu mandato, que abrangeu vários termos, foi marcado por uma redução dramática na atividade criminal local. A abordagem decisiva e frequentemente violenta de Tucker para manter a ordem rapidamente lhe rendeu uma reputação formidável entre os habitantes da cidade. Relatos contemporâneos, como os encontrados no Grand City Herald, lançam luz sobre o estilo confrontacional de Tucker. Um incidente notável ocorreu em novembro de 1878, quando Tucker sofreu ferimentos durante uma troca acalorada com Caprio Rodrigues, um cowboy perturbador resistindo à prisão em um estabelecimento local de bebidas. Apesar de seus ferimentos, Tucker saiu vitorioso, atirando fatalmente em Rodrigues no tiroteio subsequente. Na primavera de 1880, o xerife Whitehill encarregou Tucker de perseguir 2 ladrões que saquearam a casa de um garimpeiro. Após uma caçada de 2 dias, Tucker retornou com os bens roubados e os pertences do culpado, alegando ter eliminado os suspeitos e delegado o sepultamento deles a um fazendeiro próximo. Pouco tempo depois, Tucker interveio em um grave caso de abuso doméstico. Durante essa altercação, o agressor desarmou Tucker momentaneamente, mas o policial rapidamente retomou o controle e atirou fatalmente no agressor. No ano seguinte, Tucker expandiu sua influência. Ele ajudou o xerife Whitehill a realizar uma execução dupla, um dever que ele havia realizado várias vezes no condado de Grant. Tucker também assumiu o papel de marechal em Shakespeare, Novo México. Seu mandato lá foi marcado por incidentes de alto perfil, incluindo o tiroteio fatal do conhecido ladrão de gado Jake Bond, em setembro. Em novembro, Tucker prendeu o fora da lei Sandy King, após um assalto a um comerciante local. Poucos dias depois, ele capturou o russo Bill Tattenbaum por roubo de gado. Tanto King quanto Tattenbaum encontraram seu fim nas mãos do Comitê de Vigilância da cidade no próprio dia de sua prisão. Mais tarde naquele mês, Tucker foi enviado para restaurar a ordem na cidade sem lei de Deming, Novo México. Armado com uma espingarda formidável, ele patrulhou as ruas e, de acordo com o jornalista C.M. Chase, que estava cobrindo uma história sobre a Southern Pacific Railroad, a cruzada de 3 dias de Tucker resultou em 3 fatalidades e 2 feridos entre os encrenqueiros da cidade, efetivamente restabelecendo a paz na área. James H. Cook, que mais tarde gerenciou o rancho W.E.S., notou o envolvimento de Tucker em vários conflitos armados enquanto servia como guarda de segurança para a Wells Fargo. Durante esse período, a vasta experiência de Tucker e sua reputação intimidadora consolidaram sua posição como uma figura central na Terra do Encantamento. O ano de 1882 marcou um momento crucial na carreira de Dan Tucker, culminando em um incidente altamente contencioso. Em 24 de agosto, o Salão Walcott e Mills, no condado de Grant, se tornou o palco para uma série de eventos que teriam consequências de longo alcance. James D. Burns, um delegado do acampamento de mineração Pascal, iniciou o problema ao entrar no estabelecimento e consumir álcool excessivamente.
Conforme ficava mais bêbado, Burns começou a exibir imprudentemente sua arma, provocando tentativas de intervenção do delegado Cornelius A. Mahoney e do marechal Claudius W. Moore. Burns, invocando seu status de oficial da lei, rejeitou seus esforços e continuou sua bebedeira em vários salões. No dia seguinte, Burns continuou embriagado. No salão Sam Eckstein, ele tentou provocar Bob Kerr para uma altercação, fazendo com que Kerr fugisse quando Burns mostrou sua arma. Burns, então, prosseguiu para disparar sua arma fora do salão centenário antes de entrar para jogar com Frank Thurmond, um jogador de cartas profissional. Respondendo a várias reclamações, o marechal Moore confrontou Burns, insistindo para que ele saísse. Burns recusou-se desafiadoramente, levando a um impasse tenso que envolveu Tucker e o ex-deputado John W. Gilmore, que estavam sentados na mesma mesa. A situação escalou rapidamente, quando Burns, momentaneamente pacificado, de repente sacou sua arma depois que Moore havia guardado a dele. Tucker interveio rapidamente, obrigando Burns a entregar sua arma. Após este incidente, o marechal Moore partiu para obter um mandado de prisão, durante o qual Burns insultou verbalmente Tucker por seu envolvimento. O retorno de Moore com o deputado Bill McClellan e o mandado de prisão desencadeou o caos. Burns atirou primeiro, mas errou o alvo. Tucker respondeu prontamente, ferindo Burns nas costelas. Na escuridão que se seguiu, quando as lâmpadas foram apagadas, tanto Moore quanto McClellan dispararam suas armas, com o tiro de Moore provando ser fatal para Burns. Apesar das circunstâncias, houve uma indignação pública significativa, especialmente na comunidade de mineração, onde Burns era bem visto. Inicialmente considerado justificado, o tiroteio gerou acusações contra McClellan e Moore devido à pressão pública. Dan Tucker, inicialmente inocentado, foi posteriormente preso junto com eles. O desfecho trouxe mais tragédia, com a morte acidental de McClellan durante a liberdade sob fiança. Tucker e Moore foram absolvidos, mas Moore perdeu seu cargo. O incidente prejudicou a reputação de Tucker, embora pessoas próximas afirmem que ele permaneceu indiferente à opinião pública. A repercussão política resultou na derrota eleitoral do xerife Whitehill e na demissão de Tucker pelo novo xerife, embora ele tenha continuado a trabalhar com a Wells Fargo. Mais tarde naquele ano, em 14 de dezembro, Tucker enfrentou outra situação de risco de vida em Deming, Novo México. Atraído para um bordel por engano, ele foi emboscado por um agressor mexicano e duas prostitutas. Mesmo baleado no ombro, Tucker conseguiu atirar fatalmente no agressor e em uma das cúmplices. A chegada oportuna de cidadãos locais, alertados pelos tiros, impediu mais violência de outro possível ataque. Após se recuperar de um ferimento de bala, Dan Tucker se viu incapaz de suportar os rigores da viagem de diligência. Isso o levou a fazer a transição para um novo papel como oficial especial para a Southern Pacific Railroad. Em 24 de novembro de 1883, Tucker liderou um grupo na perseguição de criminosos que sabotaram e saquearam um trem perto de Deming, Novo México. Os bandidos mataram o engenheiro do trem e um mensageiro perto da estação Gage. No mesmo mês, Tucker prendeu com sucesso York Kelly, um notório fora da lei responsável pela morte de 3 homens e pelo assassinato de uma mulher grávida, durante um assalto a banco em Bisbee, Arizona. Por um breve período, Tucker operou um saloon em Deming. No entanto, em 1885, ele foi nomeado para o cargo de delegado dos Estados Unidos Marshal para a área. Em novembro daquele ano, Tucker e seu associado, William Graham, se encontraram em um confronto armado com um grupo de guerreiros Apache aproximadamente 11 milhas a oeste de Deming. Mesmo em desvantagem numérica, a dupla repeliu seus atacantes.
Tucker renunciou ao seu cargo em 1888 e se mudou para a Califórnia. Seu paradeiro virou alvo de especulação depois de 1892, após sua visita ao condado de Grant, Novo México. A partir desse ponto, ele desapareceu da vista de todos que o conheciam, e seu destino final permaneceu envolto em mistério. Um artigo de jornal de 1931 afirmou que Tucker havia falecido em um hospital de San Bernardino, Califórnia, mas pesquisas contemporâneas falharam em comprovar essa afirmação. Embora o nome de Dan Tucker possa não ressoar amplamente hoje, certos historiadores o consideram um dos pistoleiros mais formidáveis e subestimados do Velho Oeste. Alguns historiadores argumentam que Tucker superou policiais mais renomados, como Wild Bill Hickok e Wyatt Earp, em termos de eficácia e capacidade. Dangerous Dan Tucker foi destaque em livros que o destacavam como um dos pistoleiros mais esquecidos e subestimados da história do Velho Oeste. Um legado que esperamos que dure para sempre.